Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos refletindo sobre a revelação no Antigo Testamento. Eu não pude fazer os vídeos porque eu estava internado, mas agora estou me recuperando. É o nosso 13º encontro. Então nós vamos ver, continuar essa questão para compreender a revelação no Antigo Testamento. A categoria fundamental sob a qual ocorre a revelação pode ser expressa pela palavra hebraica dabar. Dabar. Este termo encerra duas categorias numa só. Dabar significa palavra, que se transforma em ato. Ela é dinâmica. Mas significa também a ação e o comportamento que resulta da palavra. Palavra e ação. Um entrosamento recíproco. Constitui o fundamento da antiga aliança. Deus fala pelas ações e pelos fatos da história de Israel. A história de Israel é justamente o campo da manifestação divina, da revelação. Assim é que os fatos podem e devem ser interpretados, sempre inseridos na perspectiva do povo de Israel, da sua experiência histórica, nessa relação de ser um povo eleito e nessa relação de um povo que vive uma aliança. É dentro desse contexto que se deve entender essa palavra revelada. Fazê-lo constitui tarefa e função das palavras humanas e proféticas, porque são as palavras humanas que expressam as palavras divinas. As palavras divinas só são compreendidas a partir das palavras humanas, que procuram expressar a vontade divina na realidade humana. Seria, portanto, errado pretender que os fatos alcançassem seu sentido com revelação e palavra, graças à palavra dos profetas. Seu sentido reside nos próprios fatos, isto é, em sua significação divina e interna. Mediante a palavra dos profetas, os fatos adquirem interpretação autêntica e exprimem-se em linguagem. A palavra ela é concreta. Não é uma palavra sem concretude, não é uma palavra sem encarnação, não. Uma palavra que entra dentro da vida, da experiência do povo de Israel e que também expressa a realidade vivida naquele momento pelo povo de Israel. Então, é uma palavra que está sempre em ação. Não é um discurso sobre a essência da palavra, como os filósofos procuravam fazer. Não. Uma palavra que age, uma palavra que está presente, uma palavra que é vivida, uma palavra que é testemunhada dentro de uma história concreta. A palavra profética funda-se na revelação real, e essa exprime-se pela palavra. O mesmo será dizer que a palavra de Deus, enquanto missão, sabedoria e guia dos homens, é algo histórico. Funda a história e nela influencia. Deus fala na história. Ele fecunda a história por meio da sua palavra dentro de uma realidade vivida pelo próprio povo. A missão e a influência dos profetas têm à frente Moisés. São disto um frisante exemplo. Ao lado da palavra e ação, o nome de Deus é uma categoria fundamental da revelação veterotestamentária do Antigo Testamento. Revelação é revelação do nome de Deus, Javé, que não é propriamente um nome, mas expressa a ação de Deus, aquele que está aí, aquele que caminha com seu povo, é aquele que que está aí na sua realidade existencial,
está inserido na história e na vida desse povo. O apelo ao nome de Deus, cujas múltiplas modalidades e sentidos, não enumerados aqui, significa que existe uma relação de domínio, de custódia, de propriedade dele sobre o povo de Israel. Deus se manifesta e é conhecido pelo seu povo. Isto é de todo possível, pois o nome exprime presença e o sentido da pessoa. Não existe um nome separado da pessoa, o nome é a pessoa, bem como também a garantia da sua presença. Nos termos, indica a própria pessoa que se comunica de maneira permanente. Assim, o nome e pessoa se correspondem, não podem ser separados. Ao se falar o nome de Jesus, subentende-se o próprio Jesus. Ao se falar o nome de Deus, subentende o próprio Deus. Podendo um estar pelo outro. Por isso, pode-se invocar o nome do Senhor. Não quer isso dizer, como ocorre em muitas religiões, que os homens possam dispor de um poder sobre a divindade, mas sim que a honram e reconhecem sua soberania absoluta. Conhecer o nome pode significar que quando você conhece o nome, você tem o poder sobre aquela pessoa, você tem o poder sobre aquele Deus, aquela divindade. Então, Deus é aquele que jamais pode ser aprisionado pelo ser humano, porque ele é sempre livre e se manifesta na história, mas jamais é aprisionado pelo ser humano. Deus pode nomear as pessoas, mas as pessoas não podem dominar Deus, porque o nome de Deus sempre escapa à capacidade do poder humano de tê-lo como ídolo. Deus não é ídolo. Por isso, seu nome é sempre a sua ação, que age na história inserida do povo de Israel. Daí a expressa advertência a não se tomar o nome de Deus em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Porque tomar o nome de Deus em vão é justamente colocar Deus como um ídolo, ou usar o nome santo de Deus, ou invocar a Deus para sustentar uma falsidade, uma mentira. Deus não pode sustentar uma mentira, porque senão ele seria cúmplice da mentira. O nome de Deus, como sentido fundamental da revelação, ensina que o Deus que se revela em seu nome é o Deus soberano, altíssimo, e ao mesmo tempo bom, misericordioso, o qual não se oculta ao homem como algo desconhecido, mas antes se revela a ele, ao ser humano, podendo o homem dele aproximar-se de modo a encontrá-lo, sempre reconhecendo nele esse Deus que transcende ao ser humano, mas que está vivo e presente, inserido na história do povo de Israel. Essa concepção na mente de Israel, em especial após o exílio, transformou-se numa hipóstase do nome. Nada mais haverá a separar Javé do seu nome. Uma outra categoria a ser mencionada sobre o nome da revelação é a face de Deus. A expressão face de Deus foi dita e entendida em sentido metafórico, figurativo e poético, de modo a poder se exprimir com ideias abstratas o que existe sobre essa expressão. A forma Deus revela sua face significa Deus é bom, misericordioso. Essa é a face divina. A face divina se manifesta nos atributos divinos, aquilo que Deus faz na sua história, inserido, essa ação divina inserida concretamente dentro da história do povo de Israel. A expressão Deus oculta sua face significa ele está irado contra os homens, porque os homens traíram a aliança. Mas para se entender o termo corretamente,
Deve-se notar que o mostrar e o esconder a face não são meras fórmulas. Não expressa apenas uma imagem de Deus, mas sim uma ação divina, um fato da revelação. Deus age concretamente na história. A face de Deus é Deus, revelando-se gratuitamente ao homem. É Deus dando-se em participação ao homem, ao ser humano, em seus traços divinos. Além da citada concepção de palavra e da ação divina, a expressão face de Deus inclui ainda algo de novo: o contato patente ou oculto com Deus, o processo de sua presença graciosa e soberana. Justamente por este aspecto categorial e ambivalente da expressão face de Deus, é que se indica algo de muito especial, a saber, que a revelação do Antigo Testamento se coloca como sinal da promessa. Essa concepção, essa certeza de que o povo de Israel tem Deus que olha para o seu povo, um Deus que escolheu o seu povo, é um Deus que não tira o olhar do seu povo, mas quando tira o olhar é porque esse povo, que foi chamado a uma aliança, rompeu com essa aliança. Revela também essa questão da presença divina no meio do seu povo, ou não, quando o povo peca. Quando nos perguntamos onde e como mostrar-se e o esconder-se da face de Deus, ocorre no Antigo Testamento, encontramos diante de uma dificuldade. E é como se o Antigo Testamento nos quisesse admoestar sobre algo que ainda não se cumpriu em plenitude, sobre o fato de ele ser mais promessa do que realização, ou melhor, realidade como promessa. Quando você vê a face de Deus no Novo Testamento, quem é a face de Deus? É Jesus. É o rosto de Deus revelado em Jesus. E ao olhar Jesus, nós vemos o rosto do Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou então, quando ele diz a Filipe: há quanto tempo estou convosco, Filipe, quem me viu, viu o Pai. Ou então, quando também no Evangelho de São João se diz: Deus, o Pai, ninguém nunca jamais viu, o Filho unigênito que está voltado a ser do Pai, que nos deu a conhecê-lo. É o rosto de Jesus, revela o rosto do Pai. A face do Pai está manifestada na face do Cristo. Aquele de quem podemos dizer: vimos a sua glória. Só o entrevemos no Antigo Testamento através da face de Deus. A face de Deus se manifesta a glória divina, inserida dentro de uma história de um povo. O gratuito tudo de Deus é aí apresentado, mas não é ainda concebido, apenas promessa, porque isso vai se realizar plenamente em Jesus Cristo. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.